Oi pessoal, eu sou Washington Oliveto e a nossa aula de hoje é sobre o processo criativo. O meu processo criativo é muito parecido com a da maior parte dos publicitários do mundo, tidos como competentes, criativos, inventivos, talentosos. Na verdade, inclusive, a maior parte dos publicitários é muito parecida entre si, os bons. Eu brinco que é como se fosse uma raça de cachorro. Todo mundo é um pouquinho parecido entre si. Uma grande busca no nosso processo criativo é gerar uma comunicação, uma publicidade que pareça que não teve um autor, que pareça que foi feita pelo próprio produto, que a pessoa olhe e imagine, puxa vida, esse produto só poderia ter uma publicidade, uma comunicação desse jeito. Ou seja, em princípio, um grande criador de publicidade não deve ter estilo. Quem deve ter estilo é o produto que está sendo anunciado. Para chegar nisso, é muito importante ter consciência de que a gente precisa ter muita informação sobre o produto. Muita informação. Todos os dados de briefing, todas as pesquisas possíveis, tudo isso é fundamental. A gente tem que ter muita informação sobre o público para o qual esse produto está se dirigindo. Como esse público, qual é o interesse dele, o que ele sonha, o que ele ambiciona. E você só consegue gerar mensagens efetivas se você gerar mensagens tiradas da vida. Ou seja, a boa publicidade é aquela que é tirada da vida, transformada em publicidade e devolvida para a vida. Por isso mesmo eu recomendo a vocês que jamais adquiram um defeito que muitos publicitários no planeta têm, que é o seguinte: publicitários conversam muito com publicitários, leem muito sobre publicidade, falam muito sobre publicidade, namoram com outros publicitários, casam com publicitários, viram uma espécie de cachorro correndo atrás do próprio rabo e por só pensar em publicidade, acabam fazendo uma publicidade que já foi feita. Eu costumo dizer às minhas equipes, olha, se dois casais de publicitários saírem para jantar numa sexta-feira, bem possivelmente eles vão falar de publicidade o jantar inteiro. E isso não é coisa de gente normal. Vamos imaginar dois casais de ortopedistas jantando. Vocês acham que eles iriam falar: nossa, você precisava ver que tíbia, imagina aquele perônio, que maravilha? Claro que não. Então, por isso mesmo, publicitários que pretendem ser brilhantes, talentosos, conhecidos, precisam se realimentar com a vida, não com publicidade. Ou seja, é importante ler tudo, desde a informação tida como a mais sofisticada até aquela tida como a mais vulgar. É importante conhecer todas as músicas, é importante conhecer artes plásticas, é importante conhecer arquitetura, é importante conhecer pintura, é importante conhecer tudo. Por quê? Porque desse conhecimento é que você vai gerar as ideias tiradas da vida e devolver essas ideias para a vida. Uma coisa muito importante, quando você consegue criar comunicação brilhante, você consegue transformar o consumidor em mídia. E isso é fundamental, porque quando o consumidor vira mídia, ele vira a melhor das mídias, porque ele é mídia gratuita. Isso era assim no século passado, nas mídias tradicionais, e continua sendo assim hoje, na sociedade das redes sociais, da internet. Vamos imaginar, inclusive, que mudam as maneiras de comunicar, mas mudam muito pouco as ambições. Por exemplo, redes sociais. No fundo, sempre existiram. Um grupo de velhinhas morando numa vila, fofocando entre elas a respeito da filha da vizinha, era uma rede social. O que mudou é que hoje elas fazem isso pelo Facebook. Ou seja, mudou o veículo, mas não mudou o gesto. Vamos imaginar o que é o Instagram. Anos atrás, muitas pessoas, quando viajavam, depois promoviam jantares nas suas casas para os amigos para mostrar as fotos das viagens. Normalmente era uma coisa chatíssima, inclusive. E faziam o jantar. O que é o Instagram? São as fotos das viagens sem o jantar. Ou seja, de novo, é a mudança do veículo, mas as ambições, as necessidades continuam as mesmas. Grande relação de um criador, obviamente, tem que ser com a cultura popular. O grande diferencial da minha vida profissional foi a preocupação que eu sempre tive em estar atrelado à cultura pop. Ou seja, você tem que falar uma linguagem muito acessível. Sempre imitado, nunca igualado. Os outros passam, só ele fica. Fenômenos surgem toda hora, ensaiam umas jogadinhas, mas logo desaparecem, porque só ele é 10. Não, ele é 1000.
Mais que 1000, o melhor do mundo. É o rei, o nosso rei, o Bombril. Qual é, garoto? Eu acho que eu tô te conhecendo. Ah, é o Bombril do futebol. Tem que ter compreensão absoluta. Vamos sempre ter em mente que comunicação não é o que a gente fala, é o que os outros entendem. Então, a primeira busca de uma grande ideia é um entendimento. Por isso mesmo, a publicidade e o marketing não podem ser vanguarda. Por quê? Porque se eles forem vanguarda, talvez eles não tenham o entendimento, mas eles têm a obrigação de andarem coladinhos no para-choque traseiro da vanguarda. Isso é absolutamente fundamental. Hoje, aqui nessa aula, a gente vai ver alguns exemplos disso, principalmente atrelados à cultura pop. E são casos, na maioria, da minha vida profissional. Um grande aprendizado, principalmente para quem quer pensar em marketing. Historicamente, no marketing, existe uma oportunidade que se repete ciclicamente, independente do ano, do quadro social, do país. Quando existe um grande líder numa categoria de produto, um líder absoluto, é uma grande oportunidade para você lançar um concorrente. Por quê? Se esse concorrente tiver um bom diferencial de produto, uma pequena vantagem de produto que seja, e um bom diferencial de comunicação, ele tem tudo para ganhar muito rapidamente uma fatia do mercado. Porque suponhamos, você tem um produto que tem 90% do mercado e nenhum concorrente forte. Os outros 10% diluídos num monte de marcas. Você lança um bom produto similar a ele, com uma boa ideia e uma boa comunicação, você pode pegar 20%, 30% do mercado muito rapidamente. Isso foi o que aconteceu com as sandálias Raider, da Grendene. Na época que os Grendene, os irmãos Pedro e Alexandre, tiveram a ideia mercadológica, brilhante ideia de marketing, de lançar o Raider, a Havaianas tinha a maioria absoluta do mercado. Havaianas é um produto tradicional brasileiro que tem como característica principal, muito talentosa, a simplicidade do seu design. Havaianas é sensacional porque é muito simples. A minha querida amiga Glória Calil, a maior especialista brasileira em elegância, a Glória Calil do Chic, costuma dizer que se ela pudesse inventar 3 produtos na vida dela, ela gostaria de ter inventado a sandália havaiana, a camiseta Hering e o clipe de prender papel. Porque são 3 coisas que se caracterizam pela sua simplicidade e todo mundo usa. Quando os Grendene resolveram lançar o Raider, a Havaianas tinha há muitos anos a liderança de mercado e essa liderança ficou mais sólida quando a Havaianas, ainda nos anos 1960, contrataram o Chico Anísio para ser o seu garoto propaganda. Mais do que isso, para utilizar os seus personagens na publicidade da Havaianas. Ô, Brezão! Essa tu leva pra casa e dá um parente teu que pode ser que ele queira. Eu morro teso, mas não uso sandália fajuta. Eu só uso sandália havaiana. E não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Sandália havaiana. A Havaianas, ela tinha pequenos concorrentes sem a mesma qualidade e ela tinha um posicionamento que dizia, olha, Havaianas são as legítimas, são as únicas que não soltam as tiras, que as outras de vez em quando soltavam, e não tem cheiro. E as outras tinham um pouco de cheiro e a Havaiana não tinha. Havaiana é a sandália do brasileiro, não deforma, não solta as tiras, mas porém também não tem cheiro. Havaianas legítimas. Na época que a Havaianas resolveu anunciar com o Chico Anísio tinha acabado de lançar o Chico Anísio Show, que é o programa de televisão onde pela primeira vez o videotape foi utilizado no Brasil. Então foi a primeira vez onde um personagem do Chico Anísio conversava com outro personagem, porque eles eram gravados em videotape e depois editados. O programa do Chico Anísio passava nos domingos à noite e era recordista de audiência há
absoluto, a ponto de ter provocado um fenômeno que nunca mais se repetiu na história do Brasil. Naquela época, a capital federal ainda era o Rio de Janeiro. E muitos deputados, particularmente, moravam em São Paulo, passavam a semana trabalhando no Rio e iam passar o final de semana em São Paulo. Voltavam para o Rio no domingo à noite, pela ponte aérea. O programa do Chico Anísio tinha tanta audiência que os deputados queriam assistir o programa. E por causa disso, a ponte aérea teve que mudar o horário da ponte aérea. Isso é um fenômeno incrível na história do Brasil. Pois bem, nessa época, Havaianas vendia muito. E no Norte e Nordeste vendia mais ainda. Por quê? Porque o Chico Anísio era cearense. E surgiu um boato no Norte e Nordeste que o Chico Anísio, que era cearense, fazia publicidade porque ele era o dono das Havaianas. E aí o pessoal comprava mais ainda. Vamos ver um comercial com o personagem Coronel Limoeiro, protagonizado pelo Chico Anísio. Era um personagem que o coronel, ele tinha uma mulher muito jovem que ele tinha muito ciúme, e ela sai para comprar Havaianas e ele percebe que não são as legítimas porque tem cheiro e soltam as tiras. Vamos ver esse comercial. Posso saber onde é que a senhora estava? Eu estava na rua fazendo compras. Na rua sempre está. Em casa é que não se encontra a senhora. Mas acontece, Moeira, que eu fui à rua fazer compras. Fui comprar umas sandálias havaianas pra mim, viu? Você não tem vergonha, não? Uma mulher dessa idade, desse tamanho, mentindo pra mim, me enganando? E Moeira, eu não estou enganando você. Eu fui comprar umas sandálias havaianas mesmo. Havaiana, como se daqui eu tô sentindo o cheiro? Meu Deus. Quando é que você vai aprender, Maria Tereza? Sandália havaiana legítima é aquela que não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro, como essas que eu comprei. Comprei pra quem? Pra quem? Pro seu nheco-nheco. Frux, frux. Frux, frux. Frux, frux. Frux, frux. Sandália? Havaianas. Oh, mulher inteligente! Recuse imitações. Exija as legítimas sandálias marca Havaianas, agora também fabricadas no Nordeste pela Alpargatas Nordeste Sociedade Anônima. Bom, como eu estava dizendo, quando os Grendene inventaram de fazer o Raider, Havaianas era o líder absoluto. Qual o diferencial que os Grendenes inventaram no produto Raider? O diferencial mercadológico. Eles fizeram um produto, na verdade, e na minha opinião e na opinião de muita gente, esteticamente menos bonito, mas de propósito. Por quê? Porque eles fizeram um produto muito parecido com a Havaianas, mas entre o solado, a parte de cima e de baixo, eles injetavam ar e o produto ficava um pouquinho mais alto. Como no Brasil você tem uma série de homens, particularmente de baixa estatura, esses homens adoraram o Raider porque ficavam um pouquinho mais altos usando aquele produto. Nós lançamos Raider naquela época com uma campanha cujo tema era "Dê férias para os seus pés. Use Raider". Nós tínhamos uma mídia grande, como eu disse, o Raider era uma novidade. E rapidamente ele começou a vender muito com a campanha "Dê férias para os seus pés". Em poucos meses, Raider já estava vendendo alguns milhões de pares por mês. Ou seja, tomou uma parcela do mercado de Havaianas. Aquilo estava indo muito, muito bem e a gente percebia que o Raider estava atingindo todos os núcleos sociais e que a gente precisava fazer a comunicação crescer ainda mais. Naquele momento, por sorte nossa, inclusive, a Havaianas continuava com seu marketing muito tradicional e muito parado, calcado ainda na figura do Chico Anísio. Nós imaginamos como é que nós vamos fazer que as pessoas percebam que Raider é para todos, para homens e mulheres de todos os lugares do país, para todos os tipos e preferências, se ele tiver atrelado à cultura pop. Um bom exemplo de cultura pop, sem dúvida nenhuma o maior do mundo, é a Coca-Cola. Se eu perguntar para vocês que estão vendo a aula de hoje, para quem é a Coca-Cola? É para rico ou para pobre? É para culto ou para analfabeto? É para chique ou para brega? Não, Coca-Cola é para todo mundo, porque Coca-Cola é pop. E nós queríamos que o Raider virasse pop. Não perdesse o tema de férias para os seus pés, mas ganhasse algo muito forte dentro disso. Sem dúvida nenhuma, o melhor caminho que nós tínhamos para colocar Raider na cultura pop era ligar Raider à música popular, que é a coisa mais pop que a gente tem. Mas, pura e simplesmente fazer uma campanha usando música popular seria muito comum.
muito pouco surpreendente. E a grande função de uma campanha de comunicação é surpreender, é ser uma coisa assim inédita e que além de inédita seja pertinente, que só aquele produto possa ter isso. E a gente percebeu que na música popular seria um caminho, desde que a gente, ao invés de pura e simplesmente usar música popular, a gente criasse algo de novo. Foi assim que surgiu a ideia das recriações de música popular. O que nós fizemos? A gente elegia uma canção que todo mundo conhecesse e todo mundo gostasse muito. E elegia um intérprete que todo mundo conhecesse, todo mundo gostasse muito, mas que nunca tivesse interpretado aquela canção. Aí eu ligava para o autor da canção, vou dar um exemplo. Eu liguei para o Lulu Santos e o Nelson Motta, autores de Como uma Onda no Mar, e falei: Lulu, Nelson, vocês gostariam que o Tim Maia, que nunca cantou Como uma Onda no Mar, cantasse Como uma Onda no Mar? Eles me disseram, sem dúvida nenhuma. Eu falei, tudo bem, então agora está na hora de eu conversar com o Tim Maia. Conversei com o Tim Maia. Falei, Tim, você conhece a canção Como uma Onda no Mar, do Nelson Motta e do Lulu Santos? Claro que eu conheço. Gosta da canção? Claro. Gostaria de dar uma interpretação tua, com a tua cara? Gostaria. Eu falei, então vamos fazer o projeto. Por que esse projeto era bom para todo mundo? Para os autores era bom porque eles ganhavam uma remuneração pelo direito autoral. Para o cantor era bom porque aquela música rapidamente era uma novidade no repertório dele. E o que acontecia? A música começava a tocar em rádio. Quando ela tocava em rádio, significava o quê para a Grandene, que tinha aquela música no comercial dela? Publicidade de graça, porque todo mundo ouvia a música e lembrava do comercial da Grandene. Quanto mais a música fazia sucesso, mais os cantores eram chamados para fazer shows e ganhavam cachês. Então, além do cachê que eles tinham ganho para gravar, eles ganhavam os shows que eram muito melhores. Ou seja, o pacote era fascinante para todo mundo. E dá um abraço pro Lulu Santos e pro Nelson Motta. Como uma onda! Para vocês terem ideia, em 15 anos ou um pouquinho mais, a gente fez mais de 20 releituras, o que é muito, de canções diferentes, com cantores diferentes. Todos esses hits que foram produzidos, que a gente chamava de Haider Hits, inclusive, se transformaram em disco de ouro para os intérpretes, porque batiam recordes de venda, em recordes de shows para os intérpretes, em recordes de venda para a Grandene. Para vocês terem uma ideia, as sandálias Haider chegaram a vender 8 milhões de pares por mês só no Brasil e desbancaram as Havaianas do primeiro lugar. Foi um processo de comunicação fascinante. Eu agora vou passar aqui o que eu chamo de um pequeno popurrí, citando algumas das recriações que foram feitas para Haider. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver. You move slow and I move fast, and that's fast.